boa tarde. Eu sou o Eduardo Corrêa, eu sou o vice-presidente de Capital Solutions aqui do Ártica, e hoje a gente está com o Bruno Pessoa, CEO da Terra Norte Metais. Terra Norte Metais, produtora de ferro gusa verde, localizada no coração da Amazônia, no maior complexo Minerário. minerário a céu aberto do mundo, complexo de Carajás, fica no Pará, estado do Brasil. Bruno, a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, falar um pouco sobre a Terra Norte, sobre o mercado, sobre o futuro. Seja muito bem-vindo. E eu que agradeço, Eduardo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e com o time da Ártica. O trabalho que vocês fazem a gente já conhece, já vem conversando há muito tempo, então a gente sabe que é de excelência e para mim é um prazer muito grande estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Muito bom, Bruno. Obrigado. Bruno, antes da gente começar a conversar, eu queria convidar você a falar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, sobre a sua formação e um pouco da sua história com a Terra Norte. Perfeito. Eu sou economista, tá? Formei em Belo Horizonte mesmo, sou de BH, natural de BH. Morei no interior de Minas praticamente a minha vida inteira. Formei em economia lá em BH, lá no IBMEC. Também fiz uma graduação em Química Industrial lá na UFMG. Eu falo que eu sou meio químico, né? Mas é meio químico, que eu não acabei a graduação. Mas, assim, comecei a minha formação por volta dos 18, 20, 19 anos, eu acho que padrão, Perfeito. mais ou Uhum. menos, do que o pessoal faz. Eh, Antes disso, eu tinha morado nos Estados Unidos, passei um ano lá, meu ensino médio formei lá. Então tive essa oportunidade que foi para mim de crescimento muito forte, né, definiu muito minha trajetória para frente, o que eu aprendi lá em termos de culturais, Uhum. eu carrego comigo até hoje. Mas basicamente assim, me formei comecei minha graduação em química, a gente viu uma necessidade, meu pai por ser empresário, viu uma necessidade de eu fazer também algum curso na área de gestão, ele Perfeito. sempre viu um valor muito grande nisso, porque a minha família é uma família de técnicos. Minha irmã é engenheira, meu irmão é engenheiro, meu pai é engenheiro, todo mundo é técnico. Então, meu pai sempre falou com a gente, não adianta só ser técnico, ter a parte técnica bem desenvolvida. É necessário fazer algo em termos de gestão. E assim eu fiz, procurei o IBMEC, fazia química, a gente comecei a fazer 2 Excelente. cursos, fazia um curso de manhã, outro à noite. Foi assim durante 2, 3 anos, até que eu comecei a trabalhar lá na Localiza Rent-A-Car, que hoje é Uhum. Localiza e companhia, né. Eh, e também foi um período de muito crescimento. Foi quando eu larguei a química, porque eu não consegui conciliar Hum. mais as 2 faculdades e o trabalho. Eh, então eu continuei na formação acadêmica na área de economia, que é uma área que eu sou apaixonado hoje, assim, eu sou apaixonado com o curso que eu fiz. Caí de paraquedas, porque era para eu ser administrador, mas eu Uhum. caí na economia de paraquedas. E na Localiza, para mim, foi um crescimento gigantesco, né? Eu entrei num programa de aceleração lá dentro, então eu tive a oportunidade de conversar com vários executivos dentro da companhia, tive a oportunidade de fazer vários treinamentos, treinamento né, de governança, treinamento de negociação, enfim, foi um ano ali de programa, de muita aceleração. Depois eu acabei sendo contratado, trabalhei na parte de operações financeiras, então com operações estruturadas. Então, formei um background muito bom, né, na área de finanças. Tive grandes mestres também lá na Localiza. Uma boa empresa. O Antônio Riudo, o José Hamilton, o Alex, que são pessoas conhecidas no mercado, Sim. na parte de estruturação de capital. E depois, né, obviamente, quando a empresa retomou suas operações, o meu pai me chamou para trabalhar junto com ele. Nunca foi a minha aspiração, por incrível que Uhum. pareça, apesar da família, apesar do meu pai ser empreendedor e apesar dele ter empresa, Nunca foi seu plano. nunca foi meu plano. Eu Interessante. nunca eu nunca tive o plano de trabalhar com ele. Apesar das oportunidades, eu poderia Sim. ter feito isso desde o início, mas eu sempre pensei em trilhar meu caminho. Mas depois de uma longa conversa, pai e filho, ele conseguiu me convencer, ainda não sei como.
ele conseguiu me convencer de trabalhar com ele, e tem sido uma experiência, assim, de vida única. É fantástica, desde o início do início das operações da empresa, da retomada das operações da Sim. empresa, né, acho que a gente vai falar um pouquinho da história, Uhum. mas para mim tem sido um crescimento muito intenso, né, tocar toda a parte da operação da empresa, não só operação, mas RH, financeiro. Então, assim, hoje eu estou envolvido em todas as facetas do negócio, certo? E a gente vem, né, estruturando o negócio cada vez mais, com um grupo de gestão muito forte, certo? Para alavancar, né, o crescimento que a Sim, gente espera e a visão de futuro que a gente tem. sim. A gente, de outras oportunidades, quando a gente enxerga um gestor profissionalizado, alinhado com a questão acionária, né, familiar, a gente descobre que a junção exatamente dessas duas características num profissional É, pode ser excelente, né, é, pro andamento da empresa. E, e entrando um pouco na Terra Norte, Bruno, contando um pouco da Terra Norte, explica nas suas palavras o que que é a empresa, em que momento ela está hoje, que perfeito. tamanho ela está, localidade. Então a Terra Norte é uma empresa que fica, né, fica na região da Amazônia, igual você citou. A gente é o produtor de ferro-gusa verde, né, e ferro-gusa verde porque a gente usa biocarvão. Eh, Hoje é uma empresa de porte médio, deve chegar, né, esse ano a gente espera ali tá em torno de 300 milhões de faturamento. Uhum, Tem em torno de 250 a 300 funcionários, né. A gente está crescendo um pouco o quadro por causa dos investimentos e as melhorias na planta que a gente uhum, vem fazendo, né. E hoje é uma empresa que segue, está num ritmo de evolução e bem focado na parte de governança. Então, assim, perfeito. eu diria que nos últimos 4 anos foi uma empresa que se estruturou novamente, que ressurgiu. Então, estava estruturando cada uma das facetas da empresa, seja a parte de RH, seja a parte de gestão, seja a parte de operação, logística. E hoje essas caixinhas já estão mais bem ordenadas, bem encaixadas, e a gente já hoje está com um olhar muito voltado para estrutura de capital, para um olhar mais estratégico para governança, Perfeito. eh, vi tendo em vista a visão nossa de futuro, né. Que visão, né, que é essa de futuro? A gente tem por estratégia diversificar mais, sair um pouco, da commodity, né, que é o Uhum, ferro-gusa, distanciar um pouco do cenário de commodity, fazendo ferro-gusa especiais, vendendo para outros clientes com maior valor agregado, fazendo até outros produtos. Na área da mineração, o Pará é um estado muito rico sim, em termos de mineração. Tem grandes oportunidades para serem exploradas no uhum, Pará, e eu acho que a gente está muito bem localizado ali nesse sentido. com A gente está certeza, tá com um pezinho na frente ali com de uma certeza. região que tem uma riqueza imensa para ser E explorada, uma posição geográfica muito estratégica também, muito né? estratégica. Como é que é essa dinâmica comercial hoje? Então, você falou hoje tiveram muitos investimentos em produção, no alto Isso. forno, hoje você está num patamar operacional confortável, em que você está olhando para outras alavancas de otimização, mas como é que é hoje? Como é que é a sua dinâmica comercial de exportação? Se é para o Brasil, é para o exterior? A gente tem por objetivo estratégico sempre ter algum canal de venda no mercado interno. Perfeito. Por uma questão tributária, uma questão de eficiência financeira, né, Uhum, e tributária. Mas hoje a Terra Norte 90, 80% exportadora, né, nosso principal canal de exportação, e clientes estão nos Estados Unidos, uhum, tá, que são as grandes acearias americanas. Hoje nós vendemos parte via trade, parte direto com o cliente final, uhum, mas junto com outros parceiros, porque a estratégia é aumentar o volume do navio, né, aumentar a quantidade que eu carrego ali no navio para eu diminuir meu custo do meu frete. uhum, Então a gente tem isso por estratégia, também. Mas a dinâmica comercial a gente tem vários parceiros, eu diria, né. A gente tem o parceiro que faz esse intermédio para a gente lá com as acearias americanas, uhum, e internamente eu tenho outros parceiros que
também tentam achar negócio para a gente agregar nessa carteira de cliente. Ah, perfeito. E Bruno, essa questão de governança que você falou que tem sido um foco de investimento de vocês no passado recente, inclusive se preparando para o futuro da companhia. Eh, Comenta um pouco do que vocês têm feito. A gente sabe, né, que além das tradicionais questões de auditoria, né, interna e externa, a companhia tem uma particularidade por causa do posicionamento geográfico dela, né. Tem Isso, toda uma perfeito. questão de controles ambientais que Isso. entendo serem muito fortes. Comenta um pouco para nós, por favor, como que isso se Claro, conecta. o ferro gusa, a cadeia do ferro gusa, basicamente, quando a gente fala de ferro gusa ou qualquer tipo de a cadeia do aço, né, Uhum, vamos lá, da cadeia do aço. Então, desde a extração do minério de ferro até as grandes aciarias. Os modelos que você tem de produção de aço são basicamente usando carvão mineral, coque, então são matérias-primas fósseis. No nosso uhum, caso, a gente usa uma matéria-prima que não é fóssil, ou de origem uhum, vegetal, que é o biocarvão, que é oriundo de florestas plantadas, resíduos florestais que não são mais utilizados, que é a nossa principal fonte. O grande desafio no Pará é manter o controle dessa cadeia. Então, hoje a uhum, Eternorte conta com uma equipe muito forte da parte ambiental. A gente tem, são 3 engenheiros, né, que atuam, que moram lá e atuam lá, que rastreiam toda essa cadeia. Então, toda a matéria-prima que chega para a gente tem a origem desde a ponta de quando chega, até quando é descarregado, e perfeito. todo o nosso material que sai da usina, ele já vai também com uma guia que rastreia toda a origem desse material. Uhum, E isso é extremamente importante para o processo, né? Porque o processo, basicamente, Eduardo, é minério, carvão, sendo bem simplista aqui, uhum, minério, carvão, né? Aí você tem um reator, que é o alto forno, uhum, e ali dentro de 12 horas daquilo reagindo no alto forno, você tem o produto final. E esse produto ele varia em relação à qualidade. Então, assim, depende, lógico, depende da matéria-prima que você coloca lá dentro, mas a gente garante várias qualidades dependendo do que o cliente quer. Você tem gusas com, né, baixo teor de fósforo, uhum. que é o contaminante, como você tem gusa de altíssimo teor de fósforo, como você tem um gusa de fósforo médio, com silício alto. Então, Interessante. depende do que o cliente quer e para a finalidade dele, do que ele vai fazer, ele Uhum, vai precisar de um produto diferente. perfeito. E aí que entra os players diferentes. Porque uma coisa é fazer um aço inox, Uhum, outra coisa é fazer um aço para vergalhão, para construção, que é um perfeito, aço menos nobre. Outra coisa é fazer um laminado para você fazer carro. perfeito. Outra coisa é fazer um bloco de motor para você colocar num trator, você colocar num carro, ou um Perfeito. cabeçote de motor. Então, assim, cada uma dessas peças que a gente usa no dia a dia, isso, quando você fala de ferro, de aço, se você olhar à sua volta, tem em todo lugar, Uhum. você vai precisar de uma especificação diferente, Um controle né? muito Um minucioso, né, controle necessário. muito minucioso. Então, assim, a gente conta com laboratório 24 horas, a empresa é 24 horas, né? A Terra Uhum. Norte, ela não para. Eu brinco que você dorme com um problema e acorda com 3. O O turno desafio, da madrugada traz alguma surpresa. o turno da madrugada é o mais desafiador. Entendi. Mas a gente tem investido muito em automação, Sim, da produção, porque a gente sabe que é um trabalho cansativo, é um trabalho que exige muito do colaborador. Existe atenção, é sim, muito minucioso, qualquer desvios, você pode causar grandes oscilações dentro do reator, que sim. dá oscilação de qualidade. As nossas análises são calculadas praticamente a cada 30 minutos, você tem a análise saindo e tendo feedback para o operador, análise dos produtos e dos subprodutos e Uhum. das matérias-primas. Você imagina, eu estou falando de praticamente a cada meia hora, meu laboratório tem que fazer 10 análises, entendeu? E Sim, dar esse feedback pro meu operador, entendeu? Então entendi. é muito minucioso. E voltando para o gancho do ambiental que você está falando, o carvão entra nisso tudo. Sim, Porque quando eu falo de carvão, o carvão ele não é algo que para mim é só uma forma de uma matéria-prima para energia.
né, ele é uma fonte de carbono para o meu processo, Uhum. e ele é um dos fundentes, né, ele é um das matérias-primas para poder fazer a reação acontecer. Então o que que eu preciso é do carbono. Então o meu laboratório tem que atestar carbono fixo, se o carbono fixo está dentro do especificado, e aí depende da origem vegetal daquela Entendi. madeira. Então assim, e isso tudo o meu ambiental tem que controlar também, Perfeito. entendeu? Isso é tudo regulado, então, por entidades brasileiras que exigem que, por conta de você estar onde você está, que você tome esses Isso, cuidados. Tem exatamente. esses Assim, eu controles. tenho os controles de qualidade é pelo meu cliente, Perfeito. certo? E os controles de origem buscando, né, logicamente atender todas as normas brasileiras e também a exigência internacional, que hoje o meu cliente ele exige que eu tenha um selo verde, que eu faça a medição de GHG, por exemplo, a Terra Norte já está cadastrada no portal, né, nacional Uhum. de emissores e qualquer um pode consultar lá, o quantas toneladas de CO2 Uhum. e que a Terra Norte emite, isso vai para o meu cliente. Então isso já está tudo rastreado, a Terra Norte tem o selo das agências qualificadoras, no caso a SGS sobre isso, Muito bom. 2023, 2024, 2025 também, e a gente está buscando muito essa questão de gestão, né, de Perfeito. governança, ter a ISO Perfeito. 9001, ter a ISO 14000, Perfeito. fazer toda essa rastreabilidade Muito. e buscar o net zero, né. Ah, A perfeito. a indústria a indústria do ferro gusa, o ferro gusa verde, ele já é net zero, porque a gente conta a partir do carbono que a gente consegue retirar da atmosfera. Então, se você pensar na floresta plantada, ela cresce, ela tira carbono da atmosfera. Perfeito. No meu processo de eu usar eu usando esse carbono, eu tenho um pouco de perda de Uhum. carbono, ou seja, é um carbono que eu tirei do que estava na atmosfera e eu trouxe para um estado mais estável, Uhum. certo? E no meu processo, eh, todo o ferro gusa ele tem 4% de carbono, 3% de carbono. Entendi. Ou seja, eu peguei o carbono da atmosfera, coloquei na árvore, fui para dentro do forno e joguei ele para dentro do ferro. Uhum. E esse ferro vai ser usado para fazer um carro. Então esse carbono foi para tá na chaparia do carro hoje, Entendido. entendeu? Então assim, eu Entendido. tirei esse carbono da atmosfera e coloquei em outro lugar. Um lugar mais estável, um lugar que não tem a reação, não tem não causa os efeitos, É. né, nocivos ao meio ambiente, vamos Não, dizer assim. realmente, controles bem minuciosos. Uhum. E Bruno, você comentou que nos últimos anos isso tem algo que tem tomado a sua atenção, né, como dirigente da empresa, olhado para dentro, não só na questão ambiental, mas na questão processual. Isso. Imagino que incremento de governança também do ponto de vista societário, do ponto de vista de processos, do ponto de vista de financeiros, né, auditoria, essas outras alavancas têm sido pontos de foco para você também. Isso. Isso, a gente tem visão de futuro da empresa, a gente não fez uma empresa para 10 anos, a gente fez uma empresa para 100, 200 anos. Perfeito. Então a gente pensa numa empresa, pensa nas famílias dos colaboradores e na quantidade de emprego que a gente gera na região do Pará, e no benefício que a gente traz para esses colaboradores hoje, só dando um passo atrás na sua Uhum. pergunta, porque hoje se você parar pra pensar, imagina a dificuldade que a gente tem de mão de obra, né, no Pará em termos de Sim. qualificação. Eu acho que esse é um gargalo não só no Pará, mas no Brasil como um todo, mas principalmente eu acho que na região norte isso é mais evidente, Uhum. certo? E querendo ou não, as empresas têm uma capilaridade que às vezes os órgãos governamentais não têm. Entendi. A gente consegue pegar, a indústria, né, particularmente, consegue pegar aquela pai de família que às vezes é semi-analfabeto ou Uhum. analfabeto, dá um emprego para ele, dá um plano de saúde, um vale alimentação, fazer iniciativas, né, para os filhos, para a escola, né, para poder incentivar a ter um curso técnico, é mudar de vida, Sim. né. Então eu acho que isso aí é muito importante. Mas voltando para a sua pergunta, a gente tem essa visão de futuro, de empresa que dure 200 Perpetuando. 200 anos, perpetuando, né. E para isso a gente sabe que o único caminho é a governança. Perfeito. O único caminho porque
eu não vou sempre estar olhando todas as facetas do negócio. Uhum, Eu não vou ter condição de olhar tudo no detalhe. Então eu preciso fazer processos e rotinas, né, que andem, independentemente da minha presença, do meu pai, dos meus irmãos, ou do meu filho, do meu neto, né, mas que andem naquele caminho, que sejam auditadas por auditores independentes e da mesma forma a parte contábil, uhum. para garantir que aquilo seja perpetuado, que aquilo não esteja na minha cabeça, ou na cabeça do meu irmão, ou na cabeça do meu pai. É um processo consolidado e que aquilo vá para a cultura da empresa também, né, para os colaboradores. Essa preocupação veio um pouco mais com a segunda geração. Na primeira geração foi muito de técnicos, como você comentou, né, de É, construir toda a base, o processo, as primeiras relações comerciais, e agora vem a segunda geração com essa visão um pouco mais de gestão, de isso, profissionalizar, de preparar a empresa para o próximo passo e para o futuro, para poder exatamente perpetuar, não é? isso. Eu diria que os grandes empreendedores, né, são a Uhum, primeira geração, é o Sidney, que é meu pai, e o Rogério. Eles tiraram tudo do zero, né, foram do uhum, zero para o 1, a gente está tentando uhum. sair do 1 e para o 2. É, Eh eh, e a primeira geração, né, também o Brasil era outro, né, você pega o Brasil, o que que era os anos 2000? O sim, que que era o setor financeiro no Brasil nos anos 2000, sim, né? outra realidade. A gente não falava de estrutura de capital, a gente não falava de fundos e o acesso a capital era totalmente diferente, Totalmente. a conversa de governança era totalmente diferente. Então, foi nesse cenário que os fundadores se fizeram. Então, assim, a cabeça e a forma de enxergar é outra. Mas, eu vejo que com o passar do tempo, né, e até com as nossas conversas e com os resultados, né, eles eles Uhum, eles eles foram enxergando e vendo que não tem outro caminho, né, o caminho é esse, perfeito. e precisa ser esse, se a gente quiser falar de perpetuação da empresa. É. O Bruno, e dando um pouco da visão do lado de cá, né, como um assessor, exatamente, né, o profissional que intermedia o seu projeto, a sua empresa e o mercado, né? Falando um pouco da questão de acesso a capital, como você falou, né? Seja mercado bancário, seja mercado de capitais, uma complexidade maior, o mercado cada vez mais, em qualquer nível organizacional de empresa, está olhando cada vez mais para esses detalhes, seja do ponto de vista de governança, né, processual, societário, ambiental, porque o acesso a capital pode ser restrito, mas é mais difícil achar bons projetos do que disponibilidade de capital. Isso, Então, o investidor está, de fato, cada vez mais atento a esses tipos de questão. Você está, querendo ou não, preparando, como você falou, a Terra Norte para a isso. perpetuidade. O investidor, seja o banco ou o investidor institucional, principalmente, está muito de olho nessas alavancas, né? A gente tem feito um trabalho junto, né, exatamente de preparo e de acesso à companhia, otimizar o canal de relacionamento que vocês já têm. Comenta um pouco o que é um pouco das dificuldades que a gente encontra, o que você como executivo encontra, exatamente na hora que vai bater na porta do banco, né? O que são as dificuldades para conseguir de fato esse acesso ao Então, capital? contando um pouco da nossa história, tá? Eu vim desse background, como eu falei, mexi com operações estruturadas, né? Eu vivi, não de forma direta, mas de forma indireta, né? Várias operações estruturadas na Localiza, que é uma grande Uhum, emissora do mercado e uma empresa já bem consolidada, né? E quando eu cheguei na empresa, capital de terceiros era não era uma coisa que se sim, falava, não existe isso, né, existe um certo temor. Eh, e eu acho que, a primeira parte que a gente esbarrou foi na questão do track record, sim, porque os sócios ou os fundadores, eles nunca tinham tomado um capital de terceiro. Não perfeito. existia uma dívida no banco, não existia um capital de giro, se Uhum, tivesse um capital de giro seria coisa irrisória perto do porte da empresa. Então, assim, sempre foi a filosofia de trabalhar com capital próprio. Então, o primeiro desafio foi trazer isso para a cabeça dos fundadores, né, de que existe uma eficiência, um ganho de eficiência quando se trabalha com capital de terceiros, né, e também é um meio de você alavancar os projetos. Então, assim, sim. nós temos, né, como empresa e como família,
Nós somos pessoas que temos vários projetos em mente, de expansão, de diversificação e nós temos a qualidade técnica e o ferramental para executar. Então, mostrar para eles que é importante o acesso ao capital de terceiros para poder fazer isso de forma mais eficiente foi o primeiro passo. O segundo passo foi construir o track record de, Uhum, né, de que não existia, né, não, o que que é a Terra Norte, né, o que que ela fatura, o quem são os clientes, quem são os fornecedores, qual que é a segurança que a gente tem. Então a gente passou por essa etapa do track record, hoje a gente tem ali, né, um track record para para qualquer instituição, né, uhum, financeira, fundos, enfim, investidores poderem olhar e ver e saber e conhecer a nossa história, né, tá tá evidente lá. E agora a gente está indo para o segundo passo, que eu acho que o segundo passo é falando mais de governança, né, sim, então assim, estruturando melhor a empresa para uma captação futura, para poder, investir nesses outros projetos que a gente tem que vão demandar de capital. Quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de siderurgia, sim, é capital intensivo, não tem jeito, você não monta uma indústria hoje, no nível da nossa por menos de R$ 100 milhões, né, se você pegar meu nível de faturamento é um valor expressivo, sim, né. Então se a gente falar qualquer expansão que a gente faça, tá nessa casa, né, você imagina você descapitalizando, você investindo isso com capital próprio. uhum, Então, falando de captação, basicamente os desafios que a gente tem enfrentado é isso. Agora, perfeito. indo para o desafio da governança. Então, assim, mostrando que a gente é uma empresa que realmente, né, quer alcançar um patamar Uhum. de governança para que a gente possa alcançar essa visão estratégica nossa de futuro. E acho que até a própria visão do investidor evoluiu, né? Se você olhar do ponto de vista do investidor de dívida, né? Qual que é a principal preocupação, né? Um repagamento. Então você vai simplesmente pensar, é uma análise de fluxo de caixa, né? Fria e pura, mas não. Acho que hoje o investidor também tem evoluído para olhar para o futuro, né? Então, para que esse capital vai ser empregado? Será que ele vai ser utilizado de um jeito É, inteligente ou de um jeito eficiente? Quais são os próximos passos que a empresa quer atingir com essa injeção de capital que eu vou fornecer, né? Seja um banco ou investidor institucional. Então, o investidor tem essa preocupação em saber do futuro. Então, essa perpetuidade é olhando para dentro, olhando para o negócio, mas olhando também para viabilizar o capital, isso. né? O investidor está cada vez mais. E para o investidor, ele obviamente que ele vai tomar o risco dele, Sim. né, ele está fazendo, de certa forma, algum tipo de aposta Uhum. no que ele está vendo. E aí, por isso que eu volto no track record, né, não tem nada melhor do que os resultados. É isso. Não tem nada melhor do que o fato e o histórico, Uhum. né. Então se você é uma empresa que tem um histórico de fazer, de acontecer, de bom uso do capital, isso dá até mais liberdade para o gestor. Sim. Porque uma coisa é eu pegar um capital para poder executar um projeto e eu vou continuar executando o projeto mesmo se eu tiver alguma no meio do caminho ver que aquele projeto não é mais viável, não Sim. faz sentido. Então, o gestor precisa da liberdade também para poder tomar essas decisões, e aí vem da confiança do investidor na companhia e no track record, no que a gente tem feito, que tem dado certo nos investimentos e nos retornos, né. Perfeito, perfeito. E até o formato da informação, né? Uma coisa que a gente tem percebido cada vez mais é que o acesso ao mercado pelo mero fim de você tomar o capital, às vezes não é o que acontece, né? O que 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 eu quero dizer? Às vezes o investidor coloca na sua frente um tipo de capital disponível com certos termos e condições que não atendem ao momento Exatamente. atual da empresa, ao momento, né, o retorno esperado do Isso. projeto, e a empresa não toma. Mas aqui a gente tem uma mentalidade também, e eu vejo isso muito incorporado no negócio de vocês, de que percebem que só o fato de acessar o mercado e ouvir o investidor, então ouvir a provocação do banco, ouvir a opinião do investidor institucional sobre quais ferramentas ou quais variáveis ele está olhando também é importante, porque agora às vezes o capital não faz sentido, mas você, como você mesmo falou, né, você está olhando muitos anos para frente, então É, isso talvez volte a ser interessante, você volte a bater naquela porta, é. então é interessante ouvir o feedback do mercado, olhando para a sua empresa, do que na perspectiva deles precisa ser ajustado, precisa ser mudado, precisa ser implementado, né?
Então, acho que o investidor, além de um provedor de capital, ele é um provedor de informação, de né? informação. Também sobre para que ponto evoluir, para que direção a É, empresa tem que evoluir, não é? é aí que é a importância da conversa, né, a gente estar Sim. sempre aqui, conversando, mostrando os projetos, mostrando a evolução. Posso ser que eu não estou no capital nenhum esse ano, Uhum. nem ano que vem, mas daqui a 3 anos eu tenho tudo aquilo para mostrar. Ó, a gente vem conversando, agora é um momento bom, né, o mercado tá propício, né. Exato. Então assim, e também, eu penso muito porque na indústria, tudo é muito tempo, né, eu não construo um forno em um ano, nem É, uma planta, por exemplo, nosso próximo projeto da termoelétrica, eu não construo ela em 6 meses, são perfeito. 18 meses, 2 anos. Então, o que que vai ser o Brasil daqui 18 meses, 2 É, anos? Quando exato. essa planta rodar, quando Com essa cer planta entrar para operação. É verdade. Então eu não posso começar esse projeto no momento que o Brasil está adequado. Esse momento é a hora de eu estar ligando, É não na hora, antecipação, não é? então assim, a gente tem que ter essa visão do futuro, porque, localiza, você compra o carro e aluga. Uhum. Praticamente ali, eu diria que 90 dias o carro já está na na frota, Perfeito, né, na indústria não. perfeito. Na Faz todo indústria sentido. eu preciso desse olhar para o futuro o tempo todo, do que vai ser, das tendências. Então, um olhar nosso falando da termoelétrica, né, que a gente tem conversado ultimamente, energia é uma tendência. Sim, O que vai ser o setor de energia daqui a 5 anos? O que vai ser para frente? Então a gente não faz um investimento ou um projeto pensando hoje. A gente faz um investimento pensando nas tendências futuras, perfeito. Cabe ao executivo ficar sempre antenado, né, sempre antenado. nos assuntos. O Bruno, pegando um pouco desse gancho que acho que foi muito, muito interessante o que você falou, né, sobre momentos e momentos de mercado. Uma certeza que a gente tem sobre o Brasil é, como você falou, ele provavelmente nunca vai ser o mesmo, né, agora do que vai ser Daqui a daqui, 1 ano, daqui a 2 anos, e cada momento que ano que tem vem é seu. eleição ainda. É verdade. Cada momento de Brasil tem seus desafios em particular, né. É, Olhando para o nosso Brasil de hoje, né, em que a gente se encontra em patamares de juros relativamente elevados, quando a gente olha para o passado, que a gente sabe que afeta a vida e a saúde financeira de toda a empresa, mas uma empresa de capital intensivo, como você mesmo pontuou, do segundo setor, é obviamente muito afetado por essa questão. O mercado em que a Terra Norte se encontra tem algumas particularidades, por exemplo, com a questão de relacionamento comercial e postura que os Estados Unidos têm tomado em isso. relação ao resto do mundo, né, de aumento e modificação de tarifas. Isso ali impacta diretamente, né, o seu dia a dia, o seu bottom line, todas as Isso. métricas, né, da sua empresa. Comenta um pouco, por favor, como é que você tem visto essa questão mercadológica, né, tanto externa, né, que são os desafios e pontos de atenção que essa questão externa traz para você, e do ponto de vista do mercado interno também, aí focando depois um pouco sobre juros. É, a gente está situado hoje, a gente está no setor de commodities, né, então a gente é um vendedor de commodities. Apesar da visão estratégica de querer, né, se distanciar mais, né, Uhum, mas a gente sempre vai ter uma perninha lá. E isso é importante, assim, nas nossas operações. eh, o meu indicador mais estratégico que eu persigo, que o meu time persegue, não é o EBITDA, né, uhum, o EBITDA é sim o custo. Então, assim, a gente sempre persegue ter o custo mais baixo possível. E por que que eu tô falando isso? Porque a gente entende no futuro que, apesar né, do das oscilações de mercado, de taxa de juros dos Estados Unidos, de taxação, uhum, eh, eu vou ter a demanda ela existe. uhum, Mas eu tenho que ter condição de atender a demanda no preço que ela chegar para mim. perfeito. Então por isso que nosso foco é no custo, Uhum, né, porque eu não controlo o meu preço. Então esse é um ponto. Então assim, a empresa tem essa visão. Falando hoje de mercado, a gente enxerga, assimetrias muito grandes, né. Se por um lado, meu grande cliente é os Estados Unidos e o Trump está taxando o aço, né, do mundo inteiro, uhum, e meu grande cliente é os Estados Unidos, a tendência é que as empresas de aço americanas aumentem a produção, cresçam as margens, enfim, e acabe aumentando a demanda e consequentemente o preço do meu produto. sim, Mas por outro lado,
você tem a questão da guerra da Rússia, que os grandes competidores do Brasil em termos de exportação de ferro-gumes é Rússia e E Ucrânia. Ucrânia. E aí você está se traçando, delineando um acordo de paz, talvez, retirada das sanções da Rússia. Ainda é muito incipiente para falar se vai ou não vai, se vai acontecer ou não vai, mas isso é outro fator que impacta, né? Então, assim, qual o fator que vai sobrepor o outro, qual o fator que vai ser mais intenso, difícil de falar. E outra questão é a taxação do Trump, né, do governo americano, que apesar de que na nossa visão não faria muito sentido taxar a matéria-prima para o seu produto final, Uhum. que é algo que você não produz, ao mesmo tempo é difícil ler o que o Sim, Trump pode vai acontecer, fazer. não é? Pode acontecer, porque nem sempre as decisões estão sendo tomadas com a maior racionalidade, Perfeito. né, ou pelo menos não a nossa compreensão. Uhum. Então, a gente não descarta a possibilidade e lá na empresa a gente, tende a fazer diversos cenários ali, manter lógico o custo sempre muito bem controlado, né, fazer os diversos cenários e enfim. Eu acho que de certa forma, falando de mercado interno, eu acho que, vai fazer também as acearias americanas brasileiras voltarem para o mercado Sim. interno, porque hoje o Brasil existe uma demanda grande por aço no Brasil. E o Brasil exporta aço e importa aço. Então, assim, eu acho que vai dar também uma sacudida. O cenário, como a gente também não está muito inserido no mercado interno, eu não sei te falar como esse mercado interno vai se equacionar, qual é o Uhum. equilíbrio que vai chegar, é difícil de ver. Mas de toda forma o cenário, na nossa visão, tá se desenhando para ser um cenário positivo. E até com o ponto que eu te falei da própria Europa, né, nós estamos falando de uma Europa que está correndo para se reestruturar Sim. em termos de defesa, isso tudo, né, demanda muito aço, aços especiais, então assim, a gente enxerga que é outra oportunidade, nós falamos de pacotes de quase, eh 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 300 bilhões de euros, né, eu acho que foi aprovado, algo em torno dessas cifras. Então, acho que isso tudo é algo que acaba impactando nosso setor de forma muito positiva, né. Muito interessante, Bruno, muito interessante. E quando você olha para o mercado interno, essa questão do patamar de juros da maneira como está, e olhando que você também, né, você também vende para o mercado interno, pretende, né, manter esse canal de venda, mas olhando especificamente para o patamar de juros, isso é um desafio? Vocês têm lidado como? Planejamento financeiro? É um desafio muito grande para novos projetos, Uhum. né, esse patamar de juros quando a gente vai fazer, nenhuma TIR dá conta É. desses juros de 15%. E também a gente não sabe quanto tempo o Brasil sobrevive com esse É, nível de juros real, né, e nem o caminho da inflação. Então, assim, atrapalha muito em termos de investimentos, né, sim. obviamente. Em termos de estruturação de capital, né, o que a gente tem feito, né, é tentar recorrer, como a gente é exportador, recorrer a capital estrangeiro, que seria um capital mais barato. Nós temos fluxo, né, para isso, então, e nós estamos falando talvez de uma taxa de juros americana que pode vir a cair, Uhum, ainda mais se os Estados Unidos entrar numa recessão, né. uhum. Então a gente voltou a nossa estratégia que estava para fazer uma captação nacional para poder captar atrelada a alguma linha internacional, para a gente poder diminuir esse carrego aí desse capital. Mas assim, em termos de investimento e pensar na nossa visão de investimento, realmente o cenário não está muito bom para se fazer. Mas de novo, eu não posso O pensar no momento agora, ideal, né? eu tenho que pensar no que será no futuro. Também não está fácil, Também não tá é fácil. quase impossível, né, a minha É. bola de cristal, Mas é como você falou, né, a perspectiva eh, e planejamento para o próximo passo. planejo isso Se for tudo esperar o momento ideal para começar a pra se mover, você na começar, verdade perde, né, eu o momento ideal. eu perco o momento ideal, Legal, exatamente. excelente. E Bruno, acho que talvez um último tópico aqui, olhando para essa perspectiva de futuro, né, como você falou, nenhuma TIR se sustenta agora, É, mas
tem projetos, né, tem projetos na gaveta, projetos de Tem. expansão, de outras linhas de negócio. Queria que você comentasse um pouco sobre o futuro, né, da Terra Norte. O que que você está planejando aí para os próximos passos? De novo, focado em custo, nossa É. estratégia. Então, nossa visão sempre é custo e eficiência tributária, Uhum, né. Então, a gente pensa em diversificar produtos para produtos que a gente tem o conhecimento de operacionais e a gente tem, né, uhum, e existe esses produtos lá na região nossa, que nos deu a eficiência tributária, certo? Hoje a Terra Norte, né, tem aprovação de isenção de impostos aí devido aos projetos que a gente tem feito na região e uhum, às novas expansões que a gente tem feito na região, uhum, e a gente consegue prorrogar vários desses incentivos, pela expansão. Então a gente, fora isso, a gente tem a questão de venda no balizar a recuperação tributária dessa os tributos que eu gero com a venda no mercado externo, conseguir recuperar eles e transformar eles em caixa com venda no mercado interno. Então a gente uhum, tem esse interesse de fazer produtos novos para venda exclusiva no mercado interno, uhum, tá. Eh eh, e fora isso, crescer, né, a gente quer chegar ali, a gente tem a visão dos próximos 10 anos, construir uma equipe sólida, uma equipe bem robusta, uma cultura bem forte, né, a gente está perseguindo agora o GPTW, né, eu coloquei essa meta de colocar um Great Place muito to bom, Work aí na Terra interessante. Norte, Aham, é um desafio gigantesco fazer isso uhum, na nossa região lá, mas eu acho que é totalmente possível. Então é algo que a gente está perseguindo forte, né, todos os selos ambientais, todos os selos de governança, enfim, eu acho que o futuro da Terra Norte é um futuro muito promissor, tem muito projeto, tem excelentes ideias, e eu acredito que independente do cenário macroeconômico, né, dado a característica do que a gente faz, demanda sempre vai ter, e a gente continuar tendo esse olhar para o custo, né, nunca inchar demais e sempre fazer as coisas com muita cautela, e bem se a gente é bem conservador ali na tomar sim. decisão para não to dar um passo maior que a perna. Que bacana, Bruno. Eu compartilho da sua visão, o Ártica compartilha da sua visão. Acho que tem bons ventos no futuro para a Terra Norte, porque exatamente vocês estão, né, não só olhando para fora, mas olhando para dentro, sempre preocupado com a perpetuidade, otimização da empresa, sempre de olho no mercado, sempre de olho nos próximos passos, para que quando as oportunidades de fato se apresentarem, as condições se alinharem, você está É, de fato pronto, né, para isso, tomar perfeito. aquele passo. Muito bacana, meus parabéns pela gestão da empresa até hoje. Queria te agradecer, muito Obrigado obrigado pelo você, seu Eduardo. tempo, obrigado por confiar na gente, para ser um desses parceiros, ajudar a contribuir com o futuro da empresa e tenho certeza que a gente vai ter muitas outras oportunidades de trabalhar Obrigado. juntos. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela entrevista. Obrigado, obrigado você, Bruno.